O São Paulo Futebol Clube ele acaba de ter uma demissão inacreditável e inesperada. Um período de demissão de um cara que sai do time do São Paulo para fechar com o rival é algo que o torcedor São Paulino não esperava de maneira nenhuma. E também nós temos uma permanência do Roger Machado, o que impacta diretamente na manutenção dos cargos de Rui Costa e também do Rafinha, que passa a sofrer uma pressão que talvez nem mereça. O torcedor São Paulino indignado ainda com a demissão do Crespo e agora tem mais uma página pesadésima para nós discutirmos aqui hoje. Eu quero falar também sobre Ferreirinha, como é que tá a situação, vai embora do São Paulo, fica, joga ou não joga, e não para por aí não. Vamos falar sobre Marcos Leonardo, novamente Marcos Leonardo, porque agora tem uma página nova dessa mesma história, desta mesma novela. O jogador pode ter uma rescisão unilateral com o time do Al Hilal? Opa, vem que eu vou te explicar. O jogador quer, vai ser como funciona e por que pode. Vem comigo então que eu vou te contar tudo o que tá rolando, porque o São Paulo tem uma renovação com o Caleri que não está nem perto ainda de ser concluída. O São Paulo garante que vai ser fácil, o Caleri também, mas a verdade é que não funciona desse jeito, tem que renovar para crer, não é não? Contratinho assinado é o que nós temos que ver na prática. Chega comigo então, deixa esse likeão pra dar essa moral no vídeo, que aqui nós temos todas as informações do que tá rolando no meu, no seu, no nosso São Paulo Futebol Clube agora. E fica comigo também, faça parte dessa família que só cresce, vem comigo aí, vai. Quero muito você por aqui no canal, tamo junto. E olha só, quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir todos os jogos, cara. Você não quer ter acesso a tudo? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, tudo na TV Fans. E aí, roda onde? Roda na TV Box, roda no tablet, celular, notebook, televisão, onde você quiser, onde for mais prático, você já pega e assiste jogo pela TV Fans. Vê também filmes e séries, não fica ali vendido não. Tem como chegar à noitinha ali, quero ver minha série, liga ali. E conteúdo infantil pra criançadas, filmes e séries infantis? Tem também, tem tudo. E como é que você faz? Tá vendo o QR Code aqui na tela? Você mira o seu telefone, a câmera celular aí no QR Code e você escaneia o QR Code e vai abrir um WhatsApp. Misteriosamente, abre o WhatsApp dos caras pra você conversar na TV Fans. E também tem o primeiro comentário fixado. Você vai ver os comentários. O primeirão é esse aqui da TV Fans. Você só clicou, já abre o WhatsApp. Você fala, e aí, como é que eu faço? Eles te dão um teste grátis. Vou repetir. Eles te dão um teste grátis. E aí você conhece a TV Fans e depois assina. Top não é? Claro que é top. Vem comigo. Bora, TV Fans. Tamo junto. Galera, é o seguinte. Alan Barcelos. Rufem os tambores aí. Não são tambores alegres, são tambores tristes. Mas a notícia, ela é bombástica. Pá! Alan Barcelos sai do São Paulo. Demissão. Ele pede demissão. Foi embora. Já era, não é mais o nosso técnico. E aí algum aí que tá meio perdido fala assim, Jubão, quem é Alan Barcelos? É o técnico da equipe de base que foi campeão da penúltima Taça São Paulo, que era que lançou o William Gomes, o Lucas Ferreira, Ian Francisco, Henrique Carmo, o William Gomes, Matheus Ferreira. Quem mais? Tem um monte, né? Lançou o Nicolas, aquele Mike, todos os caras da base foi ele que lançou. Não só ganhou a Copinha, como também ganhou a Supercopa do Brasil. Perdão, a Copa do Brasil Sub-20. Supercopa foi o time principal, Copa do Brasil Sub-20, quem ganhou foi o Alan Barcelos. Depois que o São Paulo perde toda a safra vendida a preço de nada pelo Casares, ele lança de novo uma nova safra, onde aparece o Luca, que tava com os caras, TT, veio Jordan, veio os caras que estão aí agora, Paulinho, tudo cria dele também, que agora estão com outro técnico. O Alan Barcelos ele foi efetivado pro time principal do São Paulo para fazer parte da comissão técnica fixa. O que é isso aí? É o cara que é igual o Milton Cruz, ele tá ali como técnico fixo sempre. Trouxe o Crespo, tem Alan Barcelos junto com o Crespo. Trouxe o Roger Machado, tem Alan Barcelos junto com o Roger Machado fazendo o trabalho de técnico ali também. Aí o cara não teve esse trabalho. Notícias acabam de pipocar e nós estamos investigando tudo. Mas informações já cravam de pessoas próximas do Alan Barcelos é que ele não teve nada do que o São Paulo prometeu pra ele. O São Paulo fez algumas promessas para o time principal, ele foi e é como se não tivesse ido. Ele incomodado no dia de hoje, agora à tarde, dia 24/3, agora à tarde ele pede demissão, vai embora do São Paulo. E aí você fala, cara, complicou, hein?
O cara foi embora do São Paulo injustiçou ele, foi muito mal o São Paulo com o técnico e tal. E aí tem dois fatores que são absurdos. Primeiro deles, ele deve fechar com o Palmeiras. É claro que a Leila Pereira, que é malandra de bola, falando no bom sentido, porque eu queria ter a Leila no São Paulo. Ela sabe tudo, ela dobra esses presidentes, essas múmias aí que nós temos aí, principalmente no São Paulo, uns caras mumificados, uns canalinha, não falando de Harry Macis, um bando de canalha, sujão mesmo. E aí esses caras são dobrados por Leila, que é 1 trilhão de vezes melhor. Mas é melhor que John Textor, é melhor que todo mundo, Pedrinho BH. Todos esses caras que têm dinheiro aí, que tem investimento pesado em futebol, Grupo City, Grupo Red Bull, a Leila dá um banho em todos. Todos juntos até. Compara com o Bap lá, com o Landim. Bap também é meio fraquinho, Landim era bom. Então assim, Leila é melhor que os outros. E aí ela olha pro Alan Barcelos e ela pensa, poxa, o São Paulo tá desmantelado. O diretor da base até ontem era Douglas Schwartzman, o cara do escândalo de ingresso, o cara da... Ô Adriana, o bicho vai pegar. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Lembra esse cara aí do escândalo de ingresso? Esse era o cara que era o diretor da base do São Paulo, Douglas Schwartzman, o Coiso. E esse Coiso aí foi embora do São Paulo. Ainda tá lá pra ser expulso do conselho, sei lá como é que tá, mas ele foi embora do São Paulo. Mas a base tinha Alan Barcelos com o Douglas Schwartzman. E ainda assim, o São Paulo conseguiu revelar 400 jogadores, muitos já foram embora até pra Europa. Então, se essa base aí, com o Alan Barcelos, soltou caras como Rian Francisco, Henrique Carmo, William Gomes, Luca, é muita qualidade num cara só. Ele tem o dom de fazer a equipe de base fluir. A Leila viu, lógico que a Leila chegou lá e vai contratar o cara, é óbvio. Então ele deve assumir a equipe de base agora do time do Palmeiras. E aí isso é o primeiro ponto horroroso. O segundo é que o Alan Barcelos ele devia estar esperando, assim que o São Paulo demitisse o Crespo, talvez a promessa fosse, demitindo o Crespo aqui você vira meu técnico. Pode ter sido isso, não pode? Essa história não se confirma ainda, mas tudo que eu apurei aí, que eu tô entendendo, desde que o Alan Barcelos subiu era, quando o Crespo sair, eu te coloco no cargo. E aí acontece que o Crespo saiu, demitido numa segunda-feira na liderança do Brasileiro, e o Roger Machado assume o São Paulo. Quando vem o Roger, não tá vindo o Tele Santana, né? Não tá vindo aí o Yuppie Henkes, o Vicente Del Bosque, tá vindo um cara que você não sabe nem quem é. Né? Por exemplo, o Roger Machado, ele não tem títulos na carreira, ele é igualzinho o Zubeldia. É um técnico que, sabe, é muito floreamento pra um técnico que não ganhou nada. Ganhou um gaúcho, um baiano, e daí, cara? E um voivoda horroroso também. São caras que no São Paulo não passa de aposta. E pra você apostar, o Alan Barcelos considerava talvez que a aposta era nele. Vai trazer o Renato Gaúcho. Tá bom, Renato Gaúcho, né? Tem história, tem rodagem. Vou trazer aí um cara mais calibrado, mais tarimbado no futebol. Abel Ferreira, Jorge Jesus. Você fala, tá bom, coloca lá, né? É o Jorge Jesus, não é qualquer um. Agora, vindo o Roger Machado, é igual vindo o Zubeldia e Crespo. É aposta atrás de aposta, não tem nada. Absolutamente nada de bom. E aí o Alan Barcelos pega o boné e vai embora. Então, o impacto de Roger Machado no time do São Paulo, ele segue sendo pesadésimo. Ele não é apenas um técnico sem títulos que assume o São Paulo. Ele é um técnico sem títulos que assume o São Paulo e já começa o São Paulo a demonstrar sinais de piora de vontade, piora ali de esquema tático. O time do São Paulo que não era bom com o técnico Crespo, ele acaba de piorar bastante. Então o Roger ele vai demonstrando que aquela dureza para aceitação da contratação dele se justificava. Os São Paulinos vendo o seu Valdemar, lembra do Flamengo? O técnico agora é o Valdemar. É Valdemar, o caramba! É mais ou menos isso. Trouxeram o seu Valdemar. Tudo bem que o Roger é técnico, o Valdemar não era. Mas tirando isso, não deixa de ser uma maluquice. E essa maluquice, ela se confirma a cada dia que é peitada do Rui Costa. O Rui Costa que não tinha argumento de título para trazer o Roger. Qual que é o título que você pode argumentar? Rui Costa, discuta comigo. Por que Roger? E aí ele vai falar, o título brasileiro, Sul-Americana, Libertadores. Não tem. A argumentação, então, eu confio. Confia por quê? Se ele não tem títulos. Então é na amizade. É com certeza na amizade. O Rui Costa trouxe um cara na amizade e ele começa a sofrer uma pressão inacreditável. O torcedor São Paulino que não largou o São Paulo ainda é porque tá brigando. É porque tá aqui em cima do São Paulo cobrando troca, cobrando melhora, cobrando movimentação. Portanto, o Rafinha começa a sentir também a pressão em cima dele, simplesmente por causa da demissão do Crespo. Ora, o Rafinha não tem nada a ver com a demissão do Crespo e nem com a contratação do Roger. O Rafinha elogiava o Crespo, elogia o Roger, o Rafinha não faz o trabalho de contratação e demissão, mas ele está sendo cobrado, o torcedor São Paulino quer cobrá-lo, acha um erro, mas tudo bem, Rafinha segue sendo cobrado
pesadamente. Alan Barcelos, tomara que o futuro mostre que você estava certo, que você não se precipitou, tomara que você tenha sorte, sucesso, você é um bom sujeito. Não quero que você tenha sucesso no Palmeiras, mas na sua vida ali, sucesso na sua vida. Palmeiras na base, Deus, tá bom, vai, não tem problema. Desejo o melhor pra você sim. Eu também acho que se o Roger Machado vem pro meu lugar, um Zubeldia, sei lá, acho que Zubeldia e Roger são dois exemplos legais, um Voivoda, eu acho que eu também iria embora no teu lugar. Eu também iria embora. Eu não ficaria vendo o técnico que mais fala bonito do que faz em campo no meu lugar e eu ficaria no cargo também, acho que eu não ficaria não. Olha só, o Roger Machado, ele dito tudo isso, ele deve sair do São Paulo, tá? O São Paulo, ninguém aguenta a pressão que ele tá sofrendo. Ele é o tipo de cara que ele não pode perder nenhum jogo. Ele chegou no São Paulo sem jogar e já pediu a demissão dele. Quando ele começa a jogar, ele ganha, colocam na conta do trabalho do Crespo a vitória. E quando ele perde, falam que ele piorou o trabalho do Crespo. Então ele não tem futuro com a torcida São Paulino, o bicho pegou mesmo. Ele deve sair na próxima derrota, tá? Tá tudo se caminhando aí pra ele sair na próxima derrota do time do São Paulo Futebol Clube. O William Gomes, aquele que era do São Paulo, lá no Porto, ele deu uma entrevista e falou que sonha em voltar pro São Paulo. É mais um que no mesmo caminho do Gabriel Sara também fala que tem a vontade de voltar para o tricolor paulista. É uma coisa muito bacana de ver. Mas vamos avançar e falar agora do Marcos Leonardo. Antes disso, o Ferreirinha é o tipo de... Para cruzar a perna aqui. O Ferreirinha é o tipo de jogador que ele tem encontrado ali uma relutância danada dos técnicos para colocá-lo em campo. E ele também tem convivido com críticas e com péssimo futebol. Mas ele está tão pior assim do que nós estamos vendo em campo. Convém o Roger Machado dar uma nova chance pro Ferreirinha? Para mim convém, tá? Eu acho que o Ferreirinha no São Paulo, ele peca assim, ele erra sim, mas ele erra por tentar e não por se omitir. Nós não veríamos o Ferreirinha escondido do jogo, como vimos, por exemplo, Cauli e Luciano nesse clássico contra o Palmeiras. Aquilo foi feio, aquilo foi horroroso e o Ferreirinha seria o tipo de cara que pegaria a bola de qualquer maneira. Bom, ruim, estabanado, com velocidade, de qualquer jeito ele iria pra cima dos marcadores do Palmeiras. Então acho que tirar o Ferreirinha pra maneira que ele tá sendo tirado do São Paulo agora, tá muito injusto isso aqui, não tá não? Fala comigo, vai, quero saber da tua opinião. Olha só, o Marcos Leonardo, tava até fazendo pesquisa antes de vir gravar aqui. Marcos Leonardo não vai ficar no Al Hilal, é a notícia. O Al Hilal gostaria de receber 40 milhões de euros pelo jogador. O Al Hilal pagou isso por ele. Então o Al Hilal falou agora, eu quero o mesmo valor, esquece. É o próprio Al Hilal que desvaloriza Marcos Leonardo a cada dia, certo? O próprio Al Hilal não escreve ele nos títulos importantes, colocou ele meramente numa Champions asiática, o que não importa pra ninguém, ninguém nem assiste, ninguém nem sabe do que se trata. O Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, também estava na mesmíssima situação do Marcos Leonardo. E ele chegou na FIFA, o termo é direito ao exercício da profissão. Ele fez uma rescisão unilateral. O que é unilateral? Bilateral é quando tem as duas partes. E aí os dois falam, vamos aí, vamos rescindir, vamos aí, demorou, não tem mais nada, tá aqui a rescisão bilateral. As duas partes concordaram. Unilateral é um lado, né? Uni de um, lateral de um lado. Único lado, que era o Renan Lodge, assinou a sua rescisão, conseguindo o direito disso na FIFA. O Al Hilal não querendo, mas o Renan Lodge conseguiu. Ele chegou e falou, eles estão tirando o meu direito de exercer a minha profissão, porque eles escalaram o jogador, não convocaram o jogador para os torneios, e nem para a Champions Asiática, o Renan Lodge conseguiu então a sua rescisão. O que muda? No caso, Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo quer vir para o time de São Paulo, ele nunca escondeu isso, ele nunca escondeu. Ele quer jogar no São Paulo. O impacto que tá dando do Marcos Leonardo é porque é o seguinte, o Al Hilal, com medo de perder igual perdeu o Renan Lodge, ele foi e inscreveu o jogador para a Champions Asiática. E aí você fala, peraí, ele tá inscrito na Champions. É diferente do Renan Lodge, então como é que ele vai conseguir a rescisão? Fui pesquisar tudo e o que saiu pra mim foi, ele pode pedir a rescisão e deve pedir muito em breve. O Al Hilal se resguardou colocando ele na Champions Asiática, mas não mudou o fato da desvalorizada. Ele desvalorizou o jogador, tirou o jogador dos torneios principais, colocou o jogador de um modo paliativo num torneio insignificante para não perdê-lo de graça, mas ainda assim o jogador não consegue brilhar, não consegue atuar em alto nível, não consegue ir para a seleção do seu país num ano de Copa. Então todos esses fatores são argumentos jurídicos para o advogado conseguir, usando de jurisprudência. O que é jurisprudência? O carro passou aquela ponte, então todo mundo sabe que naquela
aquela ponte pode passar? No jurídico é tipo isso. Alguém abriu essa causa e ganhou a rescisão assim acessado, então abriu um caminho, abriu uma jurisprudência, onde o Marcos Leonardo também pode ir pelo mesmo caminho do Renan Lodge com alguns ajustes. Então você tem a ponte para passar já. Aí o Marcos Leonardo é o tipo de jogador que ele não quer ficar lá porque ele se afastou da Copa. O Ancelotti convocando jogadores como Pombo, Richarlison, aí jogadores que não tem nem cabimento. Teve um que chamaram aí que ele nem sabia que ele existia. Um cara que tá jogando, um barbudinho lá com a cara do Daniel Alves. E aí o Marquinhos Leonardo não vai. Então a coisa ficou muito feia. A coisa ficou muito precária. E aí agora que o Flamengo tá em cima do Marcos Leonardo, até para dificultar pro São Paulo, o São Paulo olha com grandes olhos para essa rescisão, porque é rescindir lá e assinar aqui de graça a qualquer momento. Sim, tá acontecendo. O São Paulo tenta uma renovação com o Jonathan Calleri. O Calleri, segundo informações, ele ganha 1.300.000 por mês e ele teria pedido pro São Paulo uma garantia de competitividade. Tipo assim, São Paulo, ou você monta um time competitivo ou não conte comigo. Ou você monta a máquina aqui, ganha título, ou eu vou ir embora. Então assim, se é verdade que o Calleri teria pedido pro São Paulo montar um timaço pra poder ganhar título, que senão ele não quer ficar, que vai embora. Se o São Paulo não ganhar título com o seu atacante, que teria que estar fazendo gols, ele não consegue passar do Gustavo Gomes nenhuma bola. O Tapia conseguiu, ele não consegue. É o tipo de cara que acaba o jogo, o Palmeiras ganha de 1-0, ele vem chorar que o Palmeiras, ele fez ali uma tática manjada. O Palmeiras faz um gol em 5 minutos e depois só joga do meio campo pra trás. Olha pra você, Calleri. Você tinha que quebrar essa barreira fazendo gols. Os caras ficam te olhando de braço cruzado, sabe, com um chapéu de palha na cabeça, um matinho na boca, uma rede de balanço, você não passa por eles. Os caras ficam te assistindo e você não consegue fazer absolutamente nada. Então como é que pode culpar o Palmeiras? O Calleri, a cada dia que passa, ele tá mostrando sinais, pequenos sinais, de que ele pode ir embora do São Paulo a qualquer momento. Basta ele não assinar a renovação ou então assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele pode fazer de graça agora no meio do ano. Tudo tá acontecendo simultaneamente. Rian Francisco voltando, André Silva com o futebol derretendo, sucumbindo, sumindo, desaparecendo. Calleri não dando certo com o jogador Luciano, precisando de um outro companheiro quando o Ferreirinha vive uma fase horrorosa. O São Paulo vê o Harry Macis, Rui Costa e Rafinha ter a diretoria questionada por causa de uma demissão inexplicável do Crespo e também por conta de uma contratação bizarra do Roger. Eu não acho a demissão do Crespo inexplicável, mas eu acho que a contratação do Roger era pra demitir o Crespo, na minha opinião, mas trazendo um técnico de realidade e não essa maluquice que foi o Roger Machado. Então o São Paulo tá tendo inúmeras mudanças agora. No momento em que o São Paulo folga na data FIFA, ele quer voltar e voltar vencendo, mas Roger Machado não tem esse histórico de que quanto mais ele fica num time, mais ele vence. Pelo contrário, quanto mais ele fica no time, pior o time fica, e agora o bicho tá pegando. O São Paulo deve ter mudanças imediatas e grandiosas nos próximos dias. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!